Filipenses capítulo 1, do 27 ao 30. Esse trecho que eu separei para a gente meditar nessa noite tem um título bastante interessante. O título é assim: a unidade cristã na luta. Nós bem sabemos que a vida do cristão é feita de lutas. Literalmente a vida do cristão é feita de lutas. É fato de que às vezes a vida dá uma acalmada e a gente até estranha quando as coisas estão calmas demais, mas a vida do cristão é banhada de lutas. Mas é fato também de que no final da maioria das lutas nós obtemos vitória por meio daquele que nos chamou. Nem sempre a vitória é da forma que esperávamos, ou a luta termina da forma que gostaríamos, mas uma coisa é certa: se estamos aqui até hoje é porque nós vencemos as lutas que o mundo nos preparou, ou que o diabo nos preparou, ou algumas lutas, convenhamos, que até nós mesmos nos metemos e que não havia nem necessidade de entrarmos nela, mas nós somos assim. Então esse finalzinho aqui do trecho, tem um teólogo que ele resume da seguinte maneira: ele diz que é um parágrafo que contém coerência, cooperação e confiança. Ele diz que esses três pilares deveriam fazer parte da igreja de Cristo, e Paulo vai dizer que a igreja deveria ter coerência, cooperação e confiança. Coerência com aquilo que pregamos, devemos viver. Cooperação, porque somos uma família, uma igreja, um exército, certo? E confiança, porque não deveríamos temer diante das lutas e das adversidades que nos acontecem. Paulo tinha um amor muito grande por essa igreja. Ele diz que foi a única igreja que o ajudou quando ele estava passando por uma dificuldade na vida dele. Então ele tinha um amor especial, um carinho, um respeito pela igreja. E embora fosse a igreja que Paulo mais demonstrava carinho e a igreja que mais ajudou Paulo, era uma igreja também que enfrentava problemas, era uma igreja que também estava enfrentando algumas crises, não diferente da nossa e de nenhuma igreja por aí afora. A igreja de Filipos estava passando problema. Então Paulo diz: olha, vocês têm que ser coerentes com o que vocês pregam, vocês têm que viver aquilo que falam, vocês têm que cooperar uns com os outros, e vocês têm que ser firmes, confiantes que o inimigo não tem poder sobre a vida de vocês. Então essas lições que a gente vai meditar agora, elas são verdades para a nossa vida e para a nossa igreja também. Precisamos de coerência, precisamos ser crentes coerentes, precisamos cooperar uns com os outros e precisamos confiar que Deus é maior do que toda e qualquer luta e dificuldade que a gente vem enfrentar, certo? Então vamos ler aí o 27 para começar. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo segue a sua escrita e agora ele vai exortar aos filipenses. Você lembra que Paulo está preso e que na semana passada, a gente meditando, Paulo diz assim: olha, eu desejo muito ser solto e visitá-los, eu tenho a esperança de que serei solto e poderei visitá-los, e nós nos alegraremos. Mas aí Paulo vai com os pés no chão e diz assim: contudo, quer vivo, quer morto, Cristo será glorificado, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo disse isso semana passada. Então, ciente de que ele poderia ou não ser solto, Paulo diz assim: viver de modo digno. Aí ele diz: para que ou eu indo ver vocês, caso eu seja livre, ou eu ouvindo sobre vocês, eu saiba duas coisas: que vocês estão firmes em um só espírito e em uma só alma, e que além de firmes, vocês estão lutando pela fé evangélica. Então Paulo vira para a igreja e a primeira exortação dele é: estejam firmes, estejam juntos e lutando pela fé evangélica. Eu já queria parar aqui e fazer um paralelo com a nossa igreja, com a nossa vida, com a gente, irmãos em Cristo Jesus. Meus irmãos, é cada vez mais urgente que nós, enquanto igreja, enquanto família de Cristo Jesus,
Sejamos unidos, sejamos firmes, sejamos cooperadores uns dos outros, estejamos num só espírito, em uma só alma, lutando pelo quê? Lutando contra os pecadores? Claro que não. Lutando contra aqueles que não são evangélicos? Claro que não. Lutando contra aqueles que são de outras religiões? Claro que não. Lutando pela fé evangélica, lutando de maneira que outras pessoas possam ouvir que Jesus Cristo é Salvador, e só Ele. Então os crentes de Filipos estavam passando por alguns problemas. Eles estavam sofrendo tanto ataques internos quanto ataques externos. E aí Paulo diz: olha, espera lá, vivam acima de tudo que envolve a vida de vocês, vivam de modo digno do Evangelho. E aí Paulo diz: vivam do modo digno do Evangelho de Cristo. E aí eu lembro que eu já falei isso aqui em algumas outras oportunidades na igreja, mas quero reforçar. É necessário viver de modo digno, primeiro porque é obrigação minha e sua viver de modo digno do Evangelho. Um crente que não vive de modo digno do Evangelho não é crente, já começa por aí. Um crente que não vive de modo digno do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo é só frequentador de igreja. Mas nós precisamos viver de modo digno do Evangelho também, para que não sejamos pedra de tropeço para aqueles que são fracos na fé, para aqueles que são novos na fé. Certa feita, eu gosto muito dessa passagem, embora ela seja muito dura, Jesus disse: olha, é melhor amarrar uma pedra no pé e lançar no fundo do mar aquele que faz um pequenino tropeçar. Então Jesus tinha muito zelo, Jesus tinha muita preocupação da maneira como nós nos portamos, e se isso seria pedra de tropeço para os mais novos, para os mais fracos, para aqueles que estão chegando. Então, a primeira coisa, devemos viver de modo digno porque é obrigação. Jesus morreu na cruz para que a gente viva de forma digna, de forma coerente, para que a gente viva aquilo que escuta no domingo. Senão, repito, a gente está vendo aqui à toa. Segunda coisa, precisamos viver de modo digno para que a nossa vida não seja pedra de tropeço para os mais novos e para os mais fracos. Terceira coisa, precisamos viver de modo digno para que a nossa vida não seja escândalo para os ímpios, para aqueles que estão lá fora, para aqueles que ainda não conhecem Jesus, para aqueles que ainda não são convertidos. E quarto lugar, devemos viver de um modo digno, de maneira que você não comece a zombar da graça de Deus. Porque entenda bem, Jesus nos salvou, nos amou, nos perdoou, nos redimiu, nos justificou, nos chamou, colocou nosso nome no livro da vida, derramou seu sangue na cruz, e a gente vai viver de qualquer jeito? Isso é zombar da graça de Deus, isso é zombar do maior presente que um dia nos foi dado, que é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então a gente tem que viver de modo digno, porque é obrigação nossa, para não ser pedra de tropeço para os fracos, para não escandalizar os de fora, e para não zombar do grande amor que Deus nos amou. Pense você, quando que um ímpio, quando que um novo na fé, quando que uma pessoa que está, quem sabe, visitando, conhecendo a fé evangélica, quando que ele vai sentir desejo de se converter, digamos assim, de fazer parte de uma igreja, se ele não vê nessa igreja santidade, pureza, piedade, coerência, unidade? Olha, se ele olha para a igreja, não vê unidade entre os irmãos, não vê coerência naquilo que é pregado com aquilo que é vivido durante a semana, se não há santidade, não há piedade, não há amor ao próximo, não há amor a Deus, que motivo terá uma pessoa para entrar pelas portas da igreja e dizer: olha, é aqui que eu quero ficar? Pelo contrário, irmãos, nós serviremos de empecilho para que as pessoas percebam o que é o Evangelho de verdade e desejem se converter, desejem se render à graça e ao amor de Jesus. Então isso é muito importante. As pessoas às vezes, eu já falei isso aqui na igreja também, acham que assim: não, a minha vida é minha e problema, pastor, a minha vida é minha e eu sou independente. Não é. Não é, primeiro, porque você faz parte de um corpo chamado Igreja de Cristo Jesus. Você quis fazer, ninguém te obrigou a fazer parte dela. Segundo lugar, a sua vida não é sua e somente sua, porque tudo aquilo que você faz interfere o corpo, interfere num sentido geral.
de forma que se um irmão está triste, nós nos entristecemos. Se o irmão está passando uma fase difícil na vida, nós nos preocupamos. Se o irmão está alegre, nós estamos alegres. Mas em contrapartida também, se tem alguém dentro da igreja vivendo de forma completamente contrária ao Evangelho, impiamente, isso é um mal que precisa ser resolvido. Isso é um problema que precisa ser resolvido, de maneira que fiquemos bem com Deus, em primeiro lugar, essa é a nossa primeira preocupação, mas de maneira também que fiquemos bem com aqueles que nos rodeiam. Então, meu irmão, coerência, cooperação, confiança, unidade, santidade, são distintivos de um crente, são ordens da Bíblia Sagrada, são mandamentos do apóstolo Paulo. Vivei acima de tudo que envolve a sua vida, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. E aí você não precisa ser pastor, você não precisa ser presbítero, você não precisa ser diácono para ter uma vida coerente. E aí, desculpe se eu estou sendo duro, mas não me importa. Se você não tem uma vida coerente com o Evangelho, você está se enganando, está perdendo o seu tempo, está caminhando a cada dia para o inferno, achando que está caminhando para o céu, está comendo veneno, achando que está comendo comida saudável. Cuidado com isso, cuidado. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. E aí eu repito, não estou falando aqui de religiosidade, de cargo na igreja, de função, de serviço, tudo isso faz parte da nossa vida, mas ainda que você não tenha nada disso, você pode viver de forma digna do Evangelho. Você pode viver de maneira que as pessoas digam que você é cristã, que você é cristão. Que esse ano comece com essa palavra, com essa exortação, que vivamos acima de tudo de modo digno do Evangelho, porque é isso que Deus deseja de mim e de você. E aí ele diz, no modo digno do Evangelho de crer, Evangelho de Cristo. Ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho é a voz de Deus. O Evangelho é a voz de Deus contando para o mundo o que Ele fez para salvar pecadores. O Evangelho é Deus anunciando aos quatro cantos a toda criatura que Ele deu o seu Filho para salvar pecadores. O Evangelho é Deus anunciando as boas novas, que a vida em Cristo Jesus, que a vida eterna em Cristo Jesus, que há salvação, que há renovo, há conforto, há consolo, que Ele enxuga lágrimas, que Ele cura feridas, que Ele muda a vida, que Ele transforma histórias, que Ele nos coloca de pé, Ele nos pega do monturo e nos faz um homem e uma mulher novos em Cristo Jesus. O Evangelho anuncia que o velho homem morreu e todas as coisas se fizeram novas, porque Jesus veio e habitou entre nós. Então Paulo faz questão de dizer, olha, o Evangelho que eu estou proclamando, o Evangelho que eu estou pregando, e o Evangelho que eu digo que vocês devem viver, é o Evangelho de Cristo. Isso é importante também, para que eu como pastor, e você como membro da igreja, não seja manipulado por mim, ou daqui a pouco esteja vivendo o meu Evangelho, ou lutando a fé do pastor. A gente deve viver o Evangelho de Cristo, e lutar pela fé evangélica. Enquanto essa igreja e esse que vos fala for fiel a Cristo, nós lutaremos juntos, caminharemos juntos e continuaremos juntos. Mas a partir da hora em que esse que vos fala, ou essa igreja deixar de fazer isso, nós temos toda a liberdade para lutarmos a fé evangélica e vivermos de forma digna do Evangelho de Cristo. O Evangelho não é de homens, embora alguns homens acham que são dono deles. Em Gálatas, capítulo 1, Paulo diz assim, versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo sabia que o Evangelho dele não era o Evangelho dos homens, até porque, convenhamos, isso é fato, o homem não tem poder de criar um Evangelho.
se o Evangelho é boas novas de Deus, dizendo que Deus salva o pecador, nós nunca poderemos criar um Evangelho, nós nunca poderemos salvar a nós mesmos, quem dirá os outros? Por isso que o Evangelho não é de homem algum, o Evangelho vem de encontro àqueles que estavam mortos. Há um encontro daqueles que estavam mortos. E aí serve o de encontro. Tem uma figura, um meme na internet, que diz que o encontro do pecador com o Evangelho é como se fosse uma carreta, daquelas bem grandes, aquelas carretas das mais pesadas, e que nós viéssemos de frente num fusquinha. Essa é uma figura que tem na internet, e diz que quando o Evangelho, que é aquela carreta pesando não sei quantas toneladas, encontra aquele fusquinha, irmão, a carreta destrói aquele fusquinha, de maneira que assim o Evangelho faz com a nossa vida, nos pega soberbos, arrogantes, prepotentes, seguros de nós mesmos, confiantes na nossa própria vida, e o Evangelho nos esmaga e diz: você precisa de Jesus, você não é ninguém sem Ele. O Evangelho nos fere. À primeira vista, assim, quando a gente escuta o Evangelho pela primeira vez, a gente diz: isso é muito ruim, que história é essa, que eu sou pecador, que eu vou para o inferno, que eu não valho nada, que as minhas escolhas são ruins, que história é essa, que em mim não habita bem algum, que história é essa, que eu sou mau? O Evangelho, a primeira vez que a gente encontra com o Evangelho é um de encontro, de maneira que há um choque muito grande, mas de maneira também que nós somos transformados e nunca mais somos os mesmos. Paulo também, na carta aos Efésios, uma carta antes dessa, um texto que a gente conhece bastante, ele diz assim no capítulo 2, ele, falando de Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí depois ele segue e diz assim, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E mais um pouco à frente, no verso 9, ele diz, não de obras, ou seja, o Evangelho não vem de obras, não é dos homens, não de obras, para que ninguém se glorie. O Evangelho é, como diz Paulo em Romanos, o poder de Deus para mudar a minha e a sua vida. Então o desafio dos filipenses, o desafio daquela igreja, uma igreja jovem, uma igreja que tinha pouco tempo de formada, que Paulo formou, era andarem firmes num só propósito, num só espírito, numa só alma, lutando pela fé evangélica. Eu sei, falei de unidade aqui, falei de sermos um, mas mais do que um desejo meu como pastor dessa igreja, ver a unidade entre os irmãos, isso era uma paixão de Cristo, isso era algo muito corriqueiro nas pregações de Cristo, a unidade da igreja, que a igreja fosse uma só, que a igreja fosse uma irmã, que a igreja fosse um corpo, uma família. Isso era um desejo constante em Cristo. Vou ler dois textos só para a gente perceber isso. Primeiro está em João 13 e o outro está em João 17. João 13, 34 e 35, Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus sempre teve a unidade, o amor, a misericórdia dos irmãos como um fator principal na sua igreja. No capítulo 17 de João 21 e 22, Jesus também segue nesse tema da unidade da igreja e diz assim, a fim, 21 e 22, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos.
Sempre foi da vontade de Cristo Jesus que a sua igreja ande como uma tropa, um exército unido, na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma alma, lutando pela fé evangélica, até que ele volte. Então, como eu disse, por que Paulo fala isso? Porque isso é importante para a gente hoje, porque a gente tem problemas parecidos com a igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses estava com um probleminha interno, que era um desentendimento, uma briga entre alguns irmãos. Então, estava acontecendo a quebra da comunhão entre alguns irmãos, e Paulo os exorta a que eles permanecessem firmes, unidos, num só espírito, numa só alma. Mas também havia um outro problema, que nós também enfrentamos hoje, que eram os ataques externos, heresias, enfim, ofertas de Satanás, pecado, toda sorte de cilada e de coisas que não convêm. E aí Paulo diz: olha, unidos, firmes, juntos, vivam de modo digno. Mas não basta isso, combatam também o bom combate, lutem pela fé evangélica, lutem contra tudo aquilo que não provém do Senhor Jesus. Claro, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então, quando eu digo lutar aqui, não me entendam mal, até porque eu nem creio que nessa igreja aqui tem alguém que pense assim, que a gente convoca o povo de Deus a lutar contra o outro. Há umas exceções aí, há um povo doido, que de vez em quando, enfim, em nome de Deus, justifica umas bobagens que é feita por aí afora. Mas não, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra ninguém, não é contra uma outra religião, não é contra o sistema político e outras coisas mais. A nossa luta é contra os principados e potestades que tentam todos os dias nos assediar, nos roubar, nos matar e nos destruir, certo? Então, conselho de Paulo para mim e para você, para a gente começar o ano: viver acima de tudo de um modo digno. Primeira coisa. Segunda coisa, estejais firmes e unidos em um só espírito e em uma só alma. Terceiro conselho de Paulo para a gente começar o ano: não basta estar unido, não basta estar firme, lutem juntos pela fé evangélica. Tudo isso no versículo 27. Vamos para o 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Como eu disse, os filipenses estavam sendo atacados, tendo problemas internos e problemas externos. E aí Paulo diz: olha, não fiquem com medo, não fiquem intimidados, não fiquem amedrontados com os vossos adversários. E aí Paulo traz uma verdade muito bela. Ele diz assim: pois o que para eles, para aqueles que nos atacam, para aqueles que são nossos inimigos, nossos adversários, para aqueles que perseguem a fé evangélica, aquilo que para eles é perdição, é prova de perdição, para nós, os servos de Cristo, para nós é salvação. E isso vem de Deus. Uma outra passagem, não me recordo agora onde, que Paulo diz que o evangelho, assim como é perdição para aqueles que não creem, é o bom perfume e salvação para aqueles que nele creem. Essa é a grande loucura do evangelho, essa é a grande loucura da palavra de Deus, quando diz que ela é espada de dois gumes. Por um lado ela corta e condena, por outro lado ela corta e salva. Tudo depende da maneira como nós encaramos a palavra de Deus, de como nós respondemos diante da palavra de Deus. Uma coisa é fato, ela nunca volta vazia. Já falei isso aqui na igreja também há bastante tempo atrás. Às vezes a gente prega e diz assim, e por um tempo, novo convertido, assim que eu comecei a pregar, na igreja em que eu me converti, com 3 meses eu estava pregando, naquelas congregações bem avivadas, geralmente num terraço, 40 graus, você de roupa social, suando, para danar, na unção, literalmente. E no começo havia, nesse meio, nesse ciclo lá, uma preocupação muito grande
quando ninguém levantava a mão, quando ninguém via a frente, ou quando ninguém se convertia. E por um tempo, e as pessoas que fazem parte desse meio entendem assim, eu entendia que talvez o evangelho não tivesse surtido efeito. Eu entendia que talvez a minha pregação não tivesse sido relevante, embora não devia ser grande coisa mesmo. Mas, enfim, com o tempo eu comecei a entender que a palavra pregada nunca volta vazia. Independente do resultado que ela causou aquilo que Deus queria. Ela quebrantou, ela consolou, ela confortou, ela encorajou, ela despertou aqueles que deveriam. Em contrapartida, ela endureceu, ela irritou, ela ofendeu, ela fez com que aqueles que não querem o evangelho ficassem mais endurecidos, e de maneira que quando eles chegarem naquele grande dia, não possam dizer: olha, eu nunca ouvi o evangelho, então eu estou livre dessa culpa. Então o evangelho sempre cumpre o seu papel. Às vezes a gente fica um pouco preso a essa ideia de que o evangelho tem que, ou só surte efeito quando alguém levanta a mão ou quando alguém vem à frente. A gente diminui o evangelho. O evangelho também é poderoso quando alguém levanta a mão e vem à frente, mas o evangelho continua sendo poderoso quando inclusive ele é utilizado para que as pessoas rejeitem o que foi pregado. Então Paulo diz: olha, trabalhem unidos, trabalhem juntos, mas também não se intimidem, tenham coragem, tenham confiança, tenham intrepidez, tenham certeza de que a nossa luta é contra principados e potestades, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que habita em nós. Então, como eu disse, era uma igreja jovem, mas embora fosse uma igreja jovem, enfrentava problemas muito parecidos com qualquer igreja enfrenta hoje. Além de ser uma igreja jovem, onde muita coisa era novidade, eles não sabiam ainda como suportar. Desde que o mundo é mundo, Jesus nos ensinou isso. Há joio no meio do trigo, há bode no meio da ovelha, há pessoas que ainda não entenderam a beleza do evangelho, que às vezes trazem problemas para o seio da igreja. Não sejamos aqui, hipócritas ou tolos de dizer que somos uma reunião de anjos. Não, somos pecadores, muitos dos quais já compreenderam a verdade do evangelho e lutam a cada dia para melhorar e mudar e ser mais parecidos com Jesus. Outros nem tanto, outros quem sabe ainda não, outros quem sabe ainda escorregam, vacilam, e quem sabe até nem tem convicção dessa fé. A razão para que aquilo que para eles é perdição, para nós seja salvação, é porque o evangelho é de Deus e de Cristo Jesus, porque a fé é dele, porque quem nos coloca a certeza de salvação é ele. Tanto é que Paulo diz assim: pois o que é para eles prova evidente de perdição, o fato deles nos perseguir é prova de que eles estão caminhando para a perdição, é para vós outros prova de salvação. E aí Paulo completa e diz: e isto, o que é isto? Salvação da parte de Deus. Entender que o evangelho é de Deus, que a fé é de Deus, e que tudo que fazemos é dele, vem dele, é por ele, para a glória dele, nos faz ter certeza que podemos crer no amanhã, porque ele vive. É isso que a gente canta: posso crer no amanhã. Ele é bom, por isso a gente confia, e de forma alguma nos sentimos intimidados pelos adversários. 28, 29 e 30. Porque, e aqui também um dos versículos que eu gosto muito: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. A primeira coisa que me vem à memória aqui, de forma muito irônica, claro, é que eu queria saber se esse versículo tem na Bíblia do R.R. Soares. Não sei se você sabe, mas o R.R. Soares, não assistem. O R.R. Soares tem uma teologia, uma doutrina, em que ele diz que toda doença, toda enfermidade, todo problema que a gente passa,
ou é falta de fé, ou é uma investida de Satanás. E aí ele tem uma doutrina, eu até usei como exemplo essa doutrina dele na minha monografia, que eles chamam de confissão positiva. E ele diz que se você repreende toda e qualquer doença, todo e qualquer problema, eles têm que ir embora no nome de Jesus, porque crente que passa problema, crise, dificuldade, doença, está com problema na fé, está com falta de fé. E é muito engraçado que há pouco tempo agora, ele, R.R. Soares, esteve mal e foi internado no hospital mais caro de São Paulo, acho que no Sírio-Libanês. Mas para aqueles que escutam as suas pregações, ele vai dizer que você não precisa ir ao médico, literalmente, você não precisa usar remédio, que basta você decretar e tudo se resolve. E eu queria saber o que esses homens fazem com versículos como esse e outros mais, que diz, porque vos foi concedida. E olha que coisa interessante, o texto não diz assim não, você procurou, você fez por onde, você arrumou o problema. O texto diz assim, vos foi concedido, Deus deu, foi Deus que te deu essa graça. Olha que graça que é, porque vos foi concedido a graça de padecer por Cristo. E aí ele diz, e não somente padecer, mas crer também nele. Isso é fato. A gente olha para essa magnífica declaração de Paulo, e quem sabe a gente consegue, ainda que de forma parcial, entender o porquê de um pouco das nossas lutas, entender o porquê de um pouco dos nossos sofrimentos, entender o porquê de um pouco das nossas dificuldades, porque ser cristão faz parte. Ser cristão é padecer por Cristo, ser cristão é padecer as dores de Jesus, ser cristão é passar por provas e dificuldades por amor de Cristo. Ser cristão é ser mal compreendido, ofendido, perseguido, discriminado por causa da nossa posição enquanto crentes em Cristo Jesus. Então Paulo diz, olha, fiquem calmos, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. E aí ele diz, em primeiro lugar, padecer, e não somente crer. É claro que uma coisa está ligada com a outra. Se você padece sem crer, você esmorece. Mas se você crê e não aceita padecer, mais cedo ou mais tarde a sua fé vai ser abalada. Então padecer por Cristo e crer nele caminham lado a lado, de maneira que elas não são antagônicas e não se excluem. Paulo entendeu isso na pele, tanto que ele termina o versículo 30 dizendo assim, pois tendes, vocês têm o mesmo combate que viste em mim. Paulo combateu muitas coisas, Paulo sofreu muitas coisas, Paulo passou por muitas dificuldades. Então ele diz, olha, aquietem o coração de vocês, porque não há nada novo debaixo do céu. Aquilo que vocês estão vivendo é aquilo que eu já vivi, e aquilo que outros cristãos vivem. Convenhamos, sejamos honestos, irmãos, a gente não gosta de sofrer, não gosta mesmo, é nosso, não gosta também, você não gosta, e é verdade, ninguém provoca o seu próprio sofrimento, isso é loucura, isso é distúrbio, isso é problema na cabeça. Mas quando o sofrimento, ou quando a gente encara, percebe, vê e entende aquela luta, aquela dificuldade, aquele sofrimento como algo que vai redundar em glória para Deus, que vai nos aperfeiçoar, vai nos fazer orar mais, vai nos fazer jejuar, vai nos fazer ler a Bíblia, vai nos fazer ir mais à igreja, vai nos fazer ser mais crentes, o sofrimento começa a ter sentido, embora, eu confesso, a gente não gosta dele. Bom seria que não fosse necessário, mas sim, sofrer por Cristo e para um crescimento espiritual é bênção, é privilégio. Não tem como arrancar esse versículo da Bíblia, não tem como fazer como os outros pastores e pregadores que passam direto por ele. Eu tenho que ler e tenho que aceitá-lo, embora, repito, eu preferia não sofrer. Mas o texto diz,
porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. O que fazemos? Nos revoltamos, nos rebelamos com Deus e com a palavra dele? Ou entendemos de que maneira as dificuldades da nossa vida podem nos fazer mais parecidos com Jesus? De que maneira as dificuldades podem nos fazer mais humildes, mais misericordiosos, mais flexíveis? De que maneira as dificuldades podem nos fazer mais atentos ao próximo? De que maneira as dificuldades, as lutas, os sofrimentos que a gente passa pode também servir de exemplo para ajudar outros irmãos que no futuro passarão? Então, primeiro, o sofrimento nos quebranta e nos faz mais parecidos com Jesus. Segundo, o sofrimento pode muitas vezes servir como exemplo e como inspiração para aqueles que estão à nossa volta. E em terceiro lugar, o sofrimento, ainda que a gente não entenda muito bem como vai ser isso, sempre será respondido pelo nosso Deus. De manhã a gente viu isso na vida de Ruth e de Noemi, né? A humilhação, o quebrantamento, a simplicidade, a submissão a Deus sempre vai redundar em bênçãos, sempre, no tempo dele, na hora dele. E uma coisa é fato, a gente lembra da história de Jó. Sofrer sem negar a Deus envergonha Satanás. Sofrer sem abandonar a Deus deve ser a maneira mais poderosa que nós temos de frustrar Satanás, porque todas as vezes que ele tentou infligir um sofrimento contra a vida de Jó, o desejo final dele era que Jó abandonasse Deus. Todas as vezes que Jesus foi tentado e passou por um sofrimento, o desejo era que Jesus negasse o Pai e abandonasse a cruz. E todas as vezes que os servos de Deus permaneceram firmes, Satanás foi envergonhado e frustrado. É muito triste. Eu sei que a vida não é fácil, mas é muito triste quando eu vejo irmãos em Cristo Jesus que não só são, digamos que, agredidos por Satanás, vamos colocar assim, não só são atribulados por Satanás, mas eles se entregam. Digamos que o serviço fica completo, porque se o intuito de Satanás é te atribular, te tentar, te provar, e em meio a isso, você recorre exatamente ao que ele queria, que é abandonar a igreja, abandonar a Deus, abandonar a fé, parar de orar, parar de ler, parar de ter comunhão. Meu irmão, o propósito dele foi completo. Se Satanás criou uma contenda na sua família e você contribuiu fazendo exatamente o que ele queria, jogando mais lenha na fogueira, o serviço dele foi completo. Satanás criou um problema na sua vida, no seu trabalho, no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua igreja, e você, de forma ignorante, contribuiu com ele, você completou o trabalho dele. Então cuidado com isso. Resistir ao diabo, resistir ao dia mal, suportar os sofrimentos e as dificuldades da vida sem negar a Deus é a melhor maneira de frustrar os planos de Satanás contra mim e contra você. Não esqueça disso. Os leitores com certeza lembrariam que Paulo sofreu muito lá na cidade de Filipos. Quando ele chega lá, você vê lá no finalzinho da sua Bíblia, deve ter lá no rodapé assim, Atos 16, depois você lê lá Atos 16, quando Paulo chega em Filipos, quando ele prega e quando ele cria essa igreja. Tem uma jovem que estava endemoniada e ela se manifesta e começa a denunciar Paulo, anunciar Paulo, e aí Paulo é difamado, caluniado, agredido, despido, açoitado, Paulo é preso. Tudo isso Paulo passou na igreja, na cidade de Filipos, para que aquela igreja fosse plantada. E agora, anos depois, ele escrevendo essa carta, ele diz: ei, lembrem do que eu passei, a luta é a mesma. Ah, Paulo, talvez eles pudessem dizer: nós não estamos sendo presos, açoitados, nós não estamos sendo crucificados,
Mas o que Paulo estava querendo dizer é que por trás de todo problema há o mesmo inimigo. Por trás de toda crise, de todo sofrimento, há o mesmo adversário. E nesse caso aqui, era Satanás, que fez de tudo para tentar fazer Paulo não fundar aquela igreja, e agora estava fazendo de tudo para que aquela igreja não permanecesse aberta, digamos assim, caminhando. No final, o inimigo é o mesmo, mas no final, a causa é a mesma, é o Evangelho de Cristo Jesus, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então, se o inimigo é mesmo, ele é feroz, é poderoso, é astuto, certo? Aquele que guerreia por nós também é o mesmo, e ele não perde nenhuma batalha, é Cristo Jesus. Então nós temos sim, assim como Filipos tinha, assim como a igreja de Filipenses tinha, o mesmo combate que o apóstolo Paulo tinha, mas muito mais que isso, nós temos o mesmo que garantia a vitória do apóstolo Paulo, Cristo Jesus, que vive e reina para si. Embora falei um pouco disso de manhã, muitas igrejas preguem constantemente que a marca do cristão é ser bem-sucedido, vitorioso, é ter glória, é ter dinheiro, é ter sucesso em tudo que faz. E eu não sou contrário a isso. Se Deus quiser te dar tudo isso, glória a Deus por isso. Mas essa nunca foi e nunca vai ser a marca do cristão. A maior marca do cristão é a cruz de Cristo Jesus. Lembremos das palavras de Jesus: aquele que quiser vir após mim, dia a dia, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muito mais do que glória, a marca do cristão é a cruz, até que sim, um dia a trocaremos pela coroa de glória. Amém? Vamos terminar? 5 aplicações rápidas para terminar. Primeiro, Paulo ensina para a igreja, em primeiro lugar, viver de um modo digno do Evangelho. Se você não tem feito isso, meu conselho para você: se arrependa, se converta. Caso contrário, está perdendo o seu tempo aqui. Primeira coisa, viver de modo digno. Segunda coisa, que fiquem firmes, unidos, juntos, batalhando pela fé evangélica. Outra coisa, que tenhamos um só espírito, uma só alma, que sejamos coerentes, que sejamos unidos e que sejamos confiantes de que o inimigo não pode contra a nossa vida. Segunda coisa, Paulo nos diz para sermos dignos do Evangelho, para que não sejamos tropeço para os fracos, escândalo para os ímpios, e para que a gente não zombe do sangue de Jesus derramado na cruz. Terceira coisa, sofrer pelo Evangelho, sim, é uma bênção. Encarar o sofrimento como uma oportunidade de amadurecer e ser mais parecido com Jesus é um privilégio. E quando a gente não entende isso, a gente está completando o que Satanás quer fazer na nossa vida. Quarta coisa, ainda hoje, o combate de Paulo é o mesmo combate que o nosso, porque o inimigo é o mesmo. Mas ainda hoje, o Deus de Paulo é o mesmo Deus que o nosso, que nos garante vitória em toda e qualquer luta. Em último, acabei de falar, a cruz, sim, a cruz é a maior marca de um cristão. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas, mas a marca maior nossa é a cruz de Cristo Jesus, até que sim, um dia, eu creio, a trocaremos por uma coroa nos altos céus. Amém? Fiquem de pé, vamos terminar?